Yo! Eu sou o Fábio Sacuda. Eu sou a Daisy Bueno. E esse é o Chill, de volta agora para falar um pouquinho sobre outras coisas, assim, mais pessoais. A gente resolveu conversar um pouquinho, bater um papo sobre essa diferença de gerações. Então, vamos falar sobre a nossa história com algum aspecto da cultura pop. Hoje a gente vai falar sobre... Começar com os animes, né, as otakis. A nossa diferença de idade é de o que? 5, 6 anos? 6 anos, né? Mais ou menos. Mais ou menos, porque eu sou de dezembro, ela é de fevereiro, só que eu sou bem mais velho. Esse pouquinho de diferença já muda porque foi exatamente o ponto onde teve aquela revolução toda de cultura japonesa aqui no Brasil, né? Eu não passei por isso porque na minha época era meio que apocalipse zumbi, né? Se você queria pegar alguma coisa de cultura japonesa, você tinha que sair caçando, só nos scavenger lá, um videozinho na casa de um amigo, ia na casa de um parente, ele tinha um mangá, alguém da família assim importava essas coisas. Era mais focado na colônia japonesa, porque você é do começo dos anos 80, eu sou do final dos anos 80, então eu já tô mais naquela geração manchete, que já foi um pouco mais aberto pro público em geral. Eu também peguei essa fase da manchete, mas eu peguei exatamente o começo, né? Então a manchete começou com Changeman, Jaspion. Eu cheguei até aí no show do Changeman Jaspion, que teve acho que no Ibirapuera ou no Anhembi, em algum lugar assim grande. Tipo, tinha um monte de criança lá e os carinhas fantasiados. Eu não consigo imaginar muito bem isso, mas é porque eu sou de outra geração e apesar da pouca diferença de idade, tem um abismo, né? Tem. Foi bem diferente a forma que a gente recebeu as coisas, né? Por exemplo, anime mesmo, eu lembro de ter começado a assistir já desde pequenininho, porque meus pais alugavam fita pirata da colônia japonesa, né? Que era mais para os japoneses continuarem conectados com a cultura e tal. E de vez em quando rolava alguns animes no meio também, né? Não era só notícias e doramas e essas coisas assim, né? Pessoal mais velho. Já eu comecei a assistir anime com Cavaleiros do Zodíaco na manchete. Eu já assisti algumas coisas, né, como Tokusatsu. Eu lembro que eu gostava muito de Maskman, gostava de Kamen Rider Black RX, principalmente, e da Patrine também, que ninguém lembra. Mas anime mesmo, eu comecei com Cavaleiros do Zodíaco. Já tava indo entre o pré pra primeira série. Não gostava muito, mas os meus primos sempre assistiam. Eu comecei a assistir junto com eles e de repente eu virei viciada. Maskman, então, eu assisti Maskman, só que foi nas fitas piratas, né? Então eu assisti, na época eu ainda era criancinha e tal, né? Maskman, acho que se não me engano, é logo depois do Changeman, né? Ou um pouquinho depois, sei lá, duas, 3 séries depois, né? E eu até decorava aqueles negocinhos, aqueles jutsus de Naruto que ele faz na abertura lá e depois quebra um bloco de gelo, né? E solta aquele golpe do Tenshinhan, assim, do bloco de gelo. Eu gostava de Maskman porque era um pouquinho mais romântico, sabe? Era uma história mais fofinha. Sei lá, eu gostava dessa vibe porque eu era uma menininha de 7 anos, então... Eu só assistia a Eliana, fazia os experimentos da Eliana, então era uma coisa diferente pra mim. Mas, indo assim pros animes, Cavaleiros, quantos anos você tinha, assim, quando começou? E foi no começo mesmo? Quando começou a passar na manchete, eu tinha 6. Quando eu comecei a assistir foi nesse período de férias, assim, eu ia fazer 7, ia começar a minha nova vida na primeira série. Tava aprendendo a ler, então eu comecei a ler de verdade com as revistinhas que saíam na época, Herói,
a Japan Fury, né? Uhum. Então, Animax, né? Animax foi um pouquinho depois. Né? Porque... Mas eu posso dizer que eu aprendi a ler com as revistas que falavam sobre Cavaleiros do Zodíaco. Que Cavaleiros do Zodíaco, quando estreou pra mim, eu já achei muito bobo e eu nunca assisti, eu nunca nem vi assim o começo. Eu não sei como é que começa a história de Cavaleiros. Eu sei só os memes. Qual foi o seu primeiro anime, então? Você lembra? O que eu lembro é porque eu era criança, né? Eu lembro de assistir Doraemon, e acho que eu comentei já até no Fala Otaku. Um dos primeiros animes que eu assisti era um sobre lendas japonesas, Nihon Mukashi Banashi, que até hoje acho que ele ainda tem alguns remakes, alguma coisa assim, né? E o que te fez ficar fã mesmo? Desculpa, eu tava vendo se tava gravando. O que te fez virar fã de anime? Desde criança, eu já assistia os animes lá que meu pai trazia, independente de ser anime, era desenho, né? Botava, a gente assistia desenho, igual os meus sobrinhos hoje assistem Galinha Pintadinha. Pra mim, nessa época ainda era só desenho, independente do que tava passando, né? Mas o que me fez ficar fã de anime especificamente... Nossa... Zillion? Acho que Zillion, né? E você assistia tudo em japonês, não tinha legenda, não tinha nada. Não, pior é que Zillion eu assisti na Globo. Aí... Então, você começou assistindo também. Começou a gostar de anime na TV aberta também. Acho que foi um dos primeiros que eu descobri que era japonês. Eu tive até a pistola lá. Aquela pistola do Master System? Não, é a pistola de verdade. Tinha uma pistola... Eu não lembro de quem, acho que era Estrela, não sei se a Tectoy já existia, né? Mas tinha um brinquedo de arminha do Zillion, que era só a arma do JJ e nem era igualzinho a dele, era mó grandona porque precisava de, acho que 8 pilhas, precisava de pilha pra caramba, e você usava ainda aquele peitoral do Zillion, sabe, aquele escudinho que não serve pra nada, na brincadeira servia, porque ele era o alvo. Você tirava no escudinho dos outros, aí ia eliminando a vida dele, e quando você acabasse com toda a vida, ele estava morto e você tinha que... Era polícia e ladrão nível maior. Polícia ladrão gourmet. Eu lembro que no Natal que a gente ganhou as pistolinhas, ganhou eu, meu irmão e os meus 2 primos, então tinham 4. E a gente desligou todas as luzes da casa e ficou esbarrando nas coisas enquanto eu saía atirando um no outro. Oh, inveja. Eu brincava de Leigan na época do Yu Yu Hakusho. Eu pintava a ponta do dedo com canetinha e ficava soltando por aí. É bem mais econômico. Yu Yu Hakusho, bem mais econômico que Zillion. Que também é da minha época, né? Na verdade, os anos 90 pra mim foram o auge do anime. Foi a Rede Manchete. Então, a história é totalmente diferente. Eu já comecei com Cavaleiros do Zodíaco, pulei pra Sailor Moon, pra Samurai Warriors. Churato eu não gostava porque eu falava que era cópia de Cavaleiros do Zodíaco, mas Samurai Warriors também era, então... Na verdade eu tinha vontade de assistir Churato, só que eu era orgulhosa. Eu falava que não gostava, só que às vezes eu assistia escondida, sabe? Eu era uma criança bem orgulhosa naquela época. Aí começou Yu Yu Hakusho, a partir daí não acabou mais, eu fiquei viciada, já virei a otaquinha da escola. Até essa forma assim de encarar essa vida de otaku é bem diferente, né? Eu sempre li quadrinhos, assim, desde os 7 anos mais ou menos eu leio X-Men e eu levava pra escola, né? Assim, não tem nada pra fazer, eu não gostava muito das pessoas, então eu ficava lendo quadrinho, né? E eu nunca senti assim, tipo, você é estranho, você lê quadrinho. Acontecia muito das pessoas virem conversar comigo e falar: nossa, o que você tá lendo? Nossa, que legal, tal, né? Então é uma geração diferente mesmo, porque eu fui da época do bullying. Eu era aquela pessoa que os outros falavam, sabe? Olha, ela gosta de desenho japonês, não chega perto dela não. Mas eu não tava nem aí, na verdade. Eu curtia meus bandos lá, meus animo e tirava nota na escola, diferente do menino do Daijobu, então pra mim, Daijobu. Eu gostava de desenhar, gostava de ler quadrinho e eu nunca senti esse bullying. Acho que tem gente da minha geração que fala que sofria bullying,
Mas eu acho que eu era muito de boa, ou sei lá, também nunca me importei muito com a opinião dos outros. Sobre isso de desenhar também, eu era a melhor amiga da turma na aula de educação artística. Porque o pessoal que gostava dos animes lá naquela época desenhava mó bem e tal. Outra época, né? Que hoje em dia você abre a internet e tem um monte de desenho, então você não precisa do cara que desenha bem da classe pra ter um desenho legal do seu personagem favorito, pegando aquela menininha que você acha que ele deveria ficar e tal. Hoje o que tem são os criadores de meme. Acho que até as coisas ficaram melhores hoje em dia. Apesar do bullying e tal, pelo menos você encontra as coisas. Você liga o Crunchyroll, assiste uns animes, vai no Netflix, assiste umas séries americanas, filmes, negócio. Aí você fala, mas eu quero assistir, sei lá, aquele anime de não sei quando e tal, que ninguém lembra. Aí você tem que dar uma caçada, mas você pode caçar no YouTube. Rápido, né? Antes você tinha que gravar no VHS e correr o risco de não gravar. Um dia desses eu encontrei os meus diários antigos. Um capítulo na minha vida que eu chorei pra caramba porque eu coloquei o vídeo pra gravar o primeiro episódio do Dragon Ball Z que passava na Band, que o Trunks aparecia e, sei lá, o vídeo, não sei se eu não arrumei direito, ele acabou gravando a novela da Globo ao invés de gravar o Trunks e eu chorei o dia inteiro. Porque eu não podia ver esse capítulo. Eu cheguei a ligar para os meus coleguinhas para saber se alguém tinha gravado, porque aquilo tinha acabado com o meu dia. E hoje você pode encontrar no YouTube. Você pode encontrar no Crunchyroll, acho que tem, não é? Já Não, Ball. Acho que só tem o novo, né? Mas o antigo também deve ter em algum lugar, né? Uhum. Se você não gosta da Netflix, também você pode ver o Hulu, o Amazon Prime, sei lá, né? Até o Google Play, né? Até pra você se mostrar como uma pessoa que gosta de algumas coisas da cultura pop, hoje em dia é bem melhor de se viver, né? Você vai nas grandes lojas de vestuário e todas elas têm roupas do universo geek, tem camisetas, tem calças, tem blusas, tem um monte de coisa. E sempre que a gente vai nessas lojas, a gente pensa, poxa, por que não é na nossa época de infância? Eu ia adorar usar isso. Antigamente, você tinha aquele silk nojento, um vermelho numa camiseta preta. Era sempre uma camiseta preta com algum negócio nojento, né? Então, a qualidade era uma bosta. Toda vez que alguém da minha família ia pra Aparecida do Norte, me trazia camiseta. Porque era só lá que tinha. Camiseta de Cavaleiros do Zodíaco e brinquedo da Sailor Moon. Era em Aparecida do Norte que a gente conseguia. Hoje em dia, em qualquer lugar. Você pode pedir pelo eBay alguma coisa também, mas antes era Aparecida do Norte. Pra mim também era meio complicado, porque essas coisas de anime, mangá, se não era na Liberdade a preços exorbitantes, você tinha que pedir pra algum familiar que estava voltando do Japão, e isso não acontecia todo ano. De vez em quando tinha alguém que estava vindo pra alguma coisa e a gente pedia, né? Eu lembro de ter pedido até um robô de Super Sentai do Fiveman, né? Na verdade eu pedi de qualquer um, né? Aí da época era o Fiveman, então veio aquele robô grandão lá de metal, né? Era Chogokin já, então ficou bonitão. E eu desmontei tudo e depois ele ficou todo molengo. Eu tinha que me contentar com a Aparecida do Norte. E com os bonecos legais dos Cavaleiros do Zodíaco da Bandai. Também vendiam em Aparecida do Norte. Ah, é? É. Ah, já é da fase que veio os bonecos da Bandai. Era da Bandai mesmo? Aqueles da caixa amarela ainda. Os primeiros, né? Isso. Aqueles eram legais, eu não tinha. Eu só tinha aqueles do Paraguai mesmo. Essa foi a nossa história com os animes e tal. E você, de que geração você é? Conta pra gente nos comentários se você se identificou com alguma coisa ou se a sua geração foi totalmente diferente. A gente quer saber também um pouquinho. E a gente quer continuar com esse bate-papo, né, outras vezes. Então, deixa o seu like, compartilhe, espalhe a palavra. Não esquece de se inscrever se você gostar do nosso conteúdo, quiser ver os outros vídeos. Claro que vai gostar. Aperte o sininho porque a gente vai começar a te incomodar nos e-mails também. Bom? Então é isso. Até a próxima. Tchau!